Bom, tá gravando. Vamos falar sobre o lar de paz. Por que que é necessário a gente falar sobre isso? Porque vou falar aqui sobre a importância do lar de paz. Aqui o Israel conhece. É, não, você já ministrou o lar de paz? Não lembro. Não, né? Tá todo mundo ouvindo agora, Eu ok? não. Camilo, Israel. Então vamos lá. O que que é o lar de paz? O lar de paz é o primeiro nível dos nossos níveis de crescimento do ministério. O lar de paz é o nível 1, é o nível do evangelismo, para a salvação de almas, para o evangelismo mesmo, para ganhar almas. Por que que eu marquei essa reunião? Eu queria até remarcar, porque a Bruna e o Romero não estão, a Emily também não. Por isso que eu estou gravando aqui para passar para eles depois, porque há uma necessidade de a gente iniciar lares de paz em várias casas. Como eu joguei num grupo lá, tem a Jaqueline que está precisando, o Filipinho, a Gabriela, a, deixa eu ver, mais quem que eu joguei lá, que eu não lembro, o Eike, aquela vez tinha falado, o Cássio. O Cássio, eu tinha que falar com ele agora, eu acabei de sair de uma de paz, iniciar essa reunião, eu vou ter que falar com ele só amanhã. Mas tem pessoas que são necessárias fazer esse lar de paz na casa deles, que é uma forma da gente abraçar tanto essas pessoas, quanto ativar o ministério pessoal e desenvolver o ministério pessoal. Entre nós também, vocês ministrando os lares. Então, ó, eu anotei algumas coisas aqui para passar para vocês, então eu creio que vai ter mais reuniões a esse respeito. Então, eu vou falar basicamente sobre como funciona, para vocês já iniciar essa semana, já orando, pedindo o direcionamento de Deus para saber aonde vocês vão começar o lar de paz, onde vocês vão, os lares que vocês vão ministrar. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, para quem será o lar de paz? Se quiser anotar aí, papel e caneta, ou depois pega a gravação e anota também. Para quem que é o lar de... Não, primeiro o lar de paz são 5 ministrações sobre a bênção da paz. 5 ministrações na casa da pessoa. É como se fosse uma campanha mesmo. 5 ministrações durante 5 semanas. Vai na casa da pessoa, é só seguir o padrão, só seguir a apostila e ministrar na casa da pessoa. Mas que pessoas são essas? Primeira coisa, família com pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas não convertidas, pessoas que não conhecem Cristo. O lar de paz são para essas pessoas. O lar de paz não é para membros da igreja. Existem casos, é, existem exceções. Eu vou explicar para vocês em relação aos membros da igreja. Mas o lar de paz é para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, pessoas que não conhecem o Evangelho ou pessoas afastadas do Evangelho, que não congregam em lugar nenhum. O lar de paz não é para pessoas que congregam em outros lugares, não é para pessoas que já servem o Senhor de algum modo. O lar de paz é para pessoas que não conhecem Cristo. Por isso que o primeiro nível do evangelismo. O lar de paz é para evangelizar na casa da pessoa. Baseado em quê? Lucas 10. Lucas 10, o Senhor Jesus ele separou 72 discípulos e enviou de 2 em 2 à cidade. Ele pegou dois discípulos e falou assim, ó, você vai para a cidade tal, você vai para tal lugar. E lá eles entravam de casa em casa. E o Senhor Jesus deu algumas instruções para ele, mas ele falou, essencialmente, Emily está entrando aí também. Ele falou o seguinte: vocês entrarão nos lares e se ali tiver alguém de paz, a paz repousará sobre aquele lar. Ou seja, você vai entrar no lar e vai ministrar paz sobre aquele lar. Se ali tiver uma pessoa de paz que vai receber a paz ficará sobre aquele lar. E aí ele fala, se ali tiver uma pessoa que não receber vocês, vocês sacudirão até a poeira daquela cidade e sairão de lá. Grande vai ser o juízo sobre aquela pessoa, sobre aquela cidade. No caso, ele fala cidade, falando que o juízo seria maior até mesmo do que Sodoma e Gomorra. Tira esse dom, não lembro agora. Então, basicamente é isso, entrar no lar para ministrar a paz. O lar de pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão afastadas do Evangelho de Cristo, pessoas que recentemente têm visitado o ministério, pessoas que não são de nenhum ministério e que começaram a visitar o nosso ministério recentemente. Qual é o caso da Gabriela e do Filipinho, que recentemente começaram a ir.
Então, lar de paz é para essas pessoas. Pessoas começaram a visitar o ministério, já tem 1 ou 2 domingos que a pessoa foi, já no segundo domingo, terceiro, já começa a orar e já vou falar como começar o lar de paz, mas são para essas pessoas, pessoas que começaram a visitar o ministério Zoe, e pessoas recém-chegadas ao ministério. Tanto aqueles que visitou mais de 2 vezes, já se acende a lâmpada ali, o alerta para aquela pessoa. Ah, não é do ministério, mas está visitando 2, 3 vezes, já se acende uma lâmpada de alerta. Ó, lar de paz daquela pessoa, naquela família, naquela casa. Vamos estudar aí, vamos orar para ver o que a gente consegue. E direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai direcionar a quem? Aí que eu entro a questão do assunto de ser membro do ministério ou não. Eu iniciei um lar de paz agora na casa de uma família, onde uma pessoa dessa família é do nosso ministério, é fluente no ministério. E o cônjuge não. E houve uma necessidade do Espírito Santo de Deus de a gente iniciar o lar de paz lá na casa, né, lá nessa família. Então, além de ser não convertido, desviado do evangelho do Senhor, que não conhece Cristo, nunca ouviu falar de Cristo, pessoas que estão visitando frequentemente o ministério, ou pessoas que recém-chegadas também, principalmente as pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Primeira coisa está aí. Quem são as pessoas, certo? Já sabe para quem é o lar de paz. Então, é para um irmão ou para uma família que já é do nosso ministério. Não, lar de paz não é para isso. Isso aí já é outro caso. Lar de paz são para essas pessoas que eu acabei de citar aqui. O que nós esperamos alcançar em relação ao lar de paz? Primeira coisa, abertura de casas para o evangelho. Estamos com uma necessidade de evangelismo no nosso ministério. E o lar de paz é uma estratégia que nós temos já há algum tempo e não está sendo feito. Eu terminei um lar de paz há um mês atrás, eu acho, 1 ou 2 meses atrás, estou iniciando outro, já tem fila para iniciar. Então, há essa necessidade, tem pessoas que estão procurando. As pessoas que eu estou tendo contato, pessoas que não são do ministério, pessoas que estão afastadas, estão procurando. Já conversei sobre, eles querem fazer. E eu sozinho não consigo. E vocês estão aí para isso. Então, é por isso que eu não posso procrastinar mais essa reunião, para que a gente inicie logo baseado na necessidade. Há uma necessidade das casas serem evangelizadas. Se nós somos igreja, nós devemos evangelizar, principalmente contando como no espiral. Uma das estratégias de duplicação e alavancagem é exatamente o espiral. A gente começa de perto e vai aumentando as adjacências e vai embora até a periferia, em relação ao nosso ministério, à nossa casa, à nossa região. Então, por necessidade, o que nós precisamos alcançar? Evangelismo nas casas. Abrir as portas das casas para o evangelho. Segunda coisa, atender a demanda de visitas e orações dos lares. Existe uma demanda de visita e orações nos lares das pessoas. E isso vai ajudar a atender essa demanda. Amém? Isso vai ajudar a atender a demanda dos recém-chegados e dos visitantes que estão aí em determinado tempo. Então, é isso. Outra coisa, despertamento e ativação de pessoas. É o que eu acabei de citar aqui, um exemplo de um casal. Um casal é do ministério, um cônjuge dessa família é do ministério, o outro precisa de uma ativação, precisa de uma motivação, precisa de um despertamento. Aí há também uma necessidade. Como andarão os dois juntos se não estiverem em comum acordo? Então, se tem um casal, um exemplo aqui, chegou um casal no ministério e a esposa é fluente, quer crescer no conhecimento na graça, quer seguir, e o marido está mais ou menos. Então, às vezes até impede ela de fluir. Até a internet do senhor está ruim. Está travando o meu? Tá não? Ah, então deve ser aí. É Israel que mandou, foi? Então deve ser lá, porque eu vi que ele caiu, voltou um monte de vezes. Mas eu vou continuar porque está gravando, depois dá para acompanhar. Aqui está. Deve ser aí mesmo. Então, depois, tenta isso. Se eu não conseguir, depois você me acompanha. Emily, tá me escutando?
Eu vi que você entrou aí depois aí. Emily, se não estiver me escutando, sai e entra de novo. Mas não tem nem como saber se não estão me escutando. Depois você assiste o áudio, então. É, despertamento e ativação de pessoas. Então, às vezes, é isso que acontece. Às vezes, o cônjuge não está ativado, não está motivado, não quer saber. Então, às vezes, é preciso fazer um lar de paz, mesmo que a pessoa, uma parte, seja membro do ministério, para ativar a outra parte e ajudar a família. Então, ajudando os dois a andar em comum acordo. Isso serve para cônjuge, isso serve para pais e filhos, isso serve para parentes que moram na mesma casa. Então, alcançar pessoas, abertura de lar para o evangelho, atender a demanda de visitantes, despertamento e ativação de pessoas, crescimento e multiplicação da igreja do Senhor. Isso é salvação de almas. É salvação de almas. O lar de paz vai ajudar no crescimento da igreja do Senhor, através do evangelismo que é feito na casa das pessoas, segundo Lucas 10, nós vamos fazer isso. Possível anfitrião para novos PGs. Então, o lar de paz também vai ajudar a encontrar possíveis anfitriãos para os PGs, novos PGs. Terminou o lar de paz, vou falar mais sobre isso mais à frente. Terminou o lar de paz, falou do PG para a pessoa, já tinha convidado, dentro do lar de paz já faz o convite do Ministério do PG, chegou lá, perto do final, já avisa essa pessoa, apresenta para ela a proposta do PG e ali pode ser encontrado ali um possível anfitrião para a abertura de um PG. Então, termina os 5 dias de ministração do lar de paz, pode ali abrir uma porta e iniciar na casa daquela pessoa um PG. Então, é uma das formas, uma das coisas que a gente pode alcançar dentro desse lar de paz. E desenvolvimento do ministério pessoal. Então, Camila está aí, ó, é um chamado para pregar, para ensinar. Apóstola do Senhor, Camila e Jequité. Olha, Eloá riu lá, não sei se foi de você. Aí, Eloá riu agora, você viu, né? então, você está aí. Aí eu vou botar a Camila para ministrar no domingo, Camila vai tremer lá, vai piriri. Jefité é a mesma coisa, Jefité é para cantar parabéns para ele lá na frente lá, já Ele sabe como é corre. que é. Ele Então, morre de vergonha, corre. aonde o ministério vai ser desenvolvido? Já no PG, onde vocês já estão liderando o PG, no caso ali adolescentes, no caso dos jovens, e abertura de possíveis outros PG. Mas também dentro do lar de paz. No lar de paz você vai desenvolver o seu chamado, o seu propósito, vai desenvolver o seu ministério, vai desenvolver o seu modo de falar no meio de pessoas, a sua fonética, tudo ali você vai estar treinando. Você vai estar treinando ali o aconselhamento, tudo ali, até o discernimento, a sensibilidade do Espírito Santo. Então, o lar de paz também vai ser uma oportunidade de desenvolver o ministério pessoal de cada um de vocês. Nosso, né, na verdade. Então, já foi o segundo tópico. O terceiro tópico, quem vai ministrar o lar de paz? O lar de paz vão ser sempre duas pessoas. Sempre duas pessoas. Ah, a família que nós vamos ministrar é um casal. Eu já quero falar, não, vou pular, depois eu falo sobre isso. Vai ser sempre duas pessoas, de dois em dois. Ou dois do mesmo sexo, no caso, pode juntar Eliane e Emily para ministrar na casa de uma mulher, ou Camila e Jefité vai na casa de um casal. Então, pode ser do mesmo sexo ou pode ser diferente. Mas sempre de dois em dois, sempre dois em dois, seguindo o princípio de Lucas 10. Obreiros maduros que tenham terminado o lidério. Todos vocês aqui fizeram já o lidério e concluíram. Então, terminou o lidério, vocês já vão ser ativados lá dentro do lar de paz, no nível 1. Então, fez um nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora é ativar, desenvolver o ministério lá no nível 1, lá dentro das casas, no meio das famílias, parentes, desconhecidos, seja o que for. Então,
Quem terminou o lidere é o líder do lar de paz. Líder do lar de paz. Camila e Jefté terminaram o lidere. Vocês podem ser 2 líderes juntos. Acaso que vai acontecer isso. Mas Eliene é líder do lar de paz porque ela terminou o lidere. E a Aparecida ela está ainda terminando. Então, a Aparecida pode ir como líder em treinamento, mas a Eliene que vai ser líder, porque ela já terminou o lar de paz. Então, ela já sabe os passos ali de nível de crescimento para ela poder atuar lá dentro. Então, os líderes em treinamento serão os que estão fazendo o lidere. Domingo, eu já estou fazendo o lidere, e são 29 pessoas convidadas. Então, dentro desses 29 que eu estou ministrando para eles, vocês vão tirar ali um para ministrar em uma casa. Tem minha sogra, tem a Joelma, tem os da Europa, né, mas não tem como acessar isso. Tem os daqui, tem 29 pessoas. Então, Israel vai na casa do Cássio, um exemplo. Se eu não puder ir, Israel vai lá ministrar na casa do Cássio. O Israel chama uma pessoa que está fazendo o lidério. O Romero, por exemplo, está fazendo. Então, o Romero vai como líder em treinamento. Então, sempre 2 pessoas a ministrar o lar de paz. Não pode ser... É recomendável ser sempre 2. Evite ser uma, porque quando você vai para liderar, você já vai treinar. Então, além de você ministrar o lar de paz e alcançar tudo as coisas que eu já citei aqui, você vai estar treinando alguém. Além de estar desenvolvendo seu ministério como ministro, como conselheiro, como pessoa que está exercendo uma função ali, você vai estar exercendo um ministério de duplicação também, que é o discipulado. Então, é recomendável ir sempre um líder, 2 líderes ou um líder e um líder de treinamento. Nunca vai um líder em treinamento para fazer um lar de paz com outro líder de treinamento. Vamos ser coerentes e seguir os princípios. E o líder então, acompanhamento acompanhará. Esse foi o 3º tópico. 4º tópico, identificando a pessoa ou família que vocês querem ministrar ou vão ministrar. A primeira coisa é começar orando. Pedir ao Espírito Santo, pedir ao Senhor. Senhor, qual família que o Senhor coloca aí como necessário um lar de paz, dar início na casa deles? Então, lá nesse grupo mesmo aí que eu mandei o link, eu já passei lá alguns contatos lá que são pessoas que o Espírito Santo já direcionou. Então, se vocês identificaram, fulano, 2 domingos, 3 domingos está indo no culto, ou quinta. Segunda, terceira visita, já está orando ali, ó. O Espírito Santo já revela, aquela ali é a pessoa. Então, o que tem que fazer? Contactar essa pessoa, informando que está orando por ela. Nesse caso, a gente pode lançar no grupo, todos nós oramos por ela, lança o contato ou o nome da pessoa no grupo e a gente começa a orar por essa pessoa. Depois que estivermos orando, nós vamos contactar essa pessoa e apresentar o lar de paz para ela, para a pessoa ou família. Quando eu vou conversar com qualquer pessoa que não é do ministério, quando eu vou aconselhar qualquer uma pessoa, eu explico para ela o seguinte, a sua situação, geralmente é caso de libertação ou aconselhamento. Eu já falo para a pessoa, eu já coloco aqui como conselho para vocês atuarem dessa maneira também. Qualquer pessoa que eu vou conversar, eu falo, nosso ministério ele atua na área de libertação e cura. Só que eu vou ser claro para você. Existem 2 processos que nós seguimos. O processo da libertação, a pessoa tem que estar alinhada com pautadas em algumas coisas. Tem que estar batizado, tem que ser casado, tem que ter liberado perdão para qualquer pessoa, entendeu? Tem que ser confesso, cristão confesso. Então, se eu começar a libertação na área da sua vida, você não estando pautado nesses fatores, pode piorar o seu caso. Mas uma outra coisa que a gente faz, além da libertação, é o aconselhamento. Então, a gente pode sentar e conversar. E vai se tornar um aconselhamento. Aí senta com a pessoa, se torna um aconselhamento. Então, quando for apresentar o lar de paz, a gente pode conversar sobre isso. Às vezes você está conversando com a pessoa está com necessidade, a família está passando por uma necessidade. Você apresenta para ela. Trabalhamos com libertação e cura, mas para que possamos entrar na profundidade, exige alguns fatores a ser seguidos.
Mas a situação, eu creio que é necessária, é urgente, e nós temos uma forma de te ajudar. Que tal a gente começar com um aconselhamento? Para quê? Para estreitar vínculos. Dificilmente, dificilmente você vai na casa de um estranho para ministrar e, e esse estranho dificilmente ele vai se abrir para você. Ele precisa confiar em você para se abrir, para você entrar nas necessidades da pessoa, aconselhar e fazer alguma coisa desse tipo. Então, calma aí, rapidinho. Então é isso. Vocês vão estreitar vínculo, vocês vão manter o contato com essa pessoa e apresentar o Lar de Paz. Ó, nós temos uma espécie de mini campanha. Fala assim, pessoal, nós temos uma espécie de mini campanha. Se você quiser, a gente vai lá na sua casa lá e faz 5 ministrações, uma ministração por semana. O que você acha? Poxa, interessante. Então, combine o horário com essa pessoa. Um dia da semana, num horário específico, você vai lá na casa dessa pessoa. Amém? Então, começa orando, pede direção. No grupo, eu vou estar direcionando as pessoas. Contactar essa pessoa, informando que você está orando por ela, estreitando o vínculo para entender a necessidade dessa pessoa, para trazer mais confiança dessa pessoa com você com ela. Depois você vai apresentar o Lar de Paz para ela. Se ela aceitar, você agenda. Tal dia, tal horário, uma vez por semana. Pode falar, Eliane. Pastor, igual no meu caso, a Jaqueline, ela não tá indo mais para a igreja. Só que antes dela parar de ir, eu já tinha falado com ela, né, que eu ia ser direcionada pelo Senhor para poder estar fazendo lá de paz e ela deu ok. No caso dela, quando for começar, teria algum problema, por mais que ela não esteja indo, a avisar ela, claro, antes, né, e fazer? Ou você acha que seria melhor quando ela voltasse aí, ou chamar ela para ir para a igreja de novo? Então, ela tem muita dificuldade lá por questão do filho dela. Ela tem um marido, o marido muitas vezes estava ficando com o filho para ela ir. Quando ela ficou enferma, ela acabou não indo. Depois o filho dela ficou enfermo e por isso que ela não estava indo. E agora ela está vendendo coisas à noite, porque por causa dessa pandemia está vendendo as coisas dela. Estava até anunciando lá no grupo. Então realmente tem 2 domingos que ela não vai. E é exatamente por isso que é necessário um lar de paz para aqueles que já estão recém-chegados ao ministério. Ela é recém-chegada, ela está sedenta, está querendo, está buscando, e o Lar de Paz vai servir para isso, exatamente para isso. Então, não é esperar a pessoa vir, nós irmos até ela, por isso que é o Lar de Paz. Nós irmos na casa da pessoa e ministrarmos o Lar de Paz. Se há uma necessidade, aí que nós vamos suprir essa necessidade através do Lar de Paz. Por isso que é importante, cadê? Lá no primeiro tópico eu falei, pessoas recém-chegadas ao ministério, pessoas que estão visitando há algum tempo. Por isso que é necessário. Se eu estou visitando 2 domingos, opa, alerta. Vamos ir até essa pessoa antes que ela venha até aqui, não tenha um auxílio, não tenha um socorro e saia. Existe uma, uma conta média de que basicamente a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai nas portas dos fundos se não tiver consolidação. É por isso que existe o Lar de Paz, é por isso que existe o PG. Vamos lá, quarto tópico. Não, quinto tópico já. Se preparando para a administração. Então, você vai estudar a apostila, com certeza. Lembre, essa aqui é a sua. Depois você marca de pegar comigo. Vai estudar a apostila. Aqui tem alguns direcionamentos, aqui já tem alguns conselhos que eu coloquei aqui. Não sei se vocês conseguiram já dar uma estudada aí. Ela já inicia aqui, ó. Informativo, onde eu já passo algumas informações a respeito do Lar de Paz. Depois fala por que o Lar de Paz. É algumas coisas que eu tenho dito aqui agora. Depois os discípulos da paz, está falando sobre quem vai ministrar. E depois o passo a passo do Lar de Paz. Depois como despertando para o convite, marcando o dia e horário, se preparando para os encontros, iniciar os encontros e consolidação. Então, depois disso, o que eu coloquei aqui? Ó? Uma ficha de controle. Consegue ver aí? Ó? Ao contrário, não. Ó, nome,
e data, e informações. Então, você iniciou um lar de paz, você coloca o nome da pessoa aqui, ou representante da família, e coloca a data. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta, quinta semana. E a observação. Pode ser o endereço, pode ser o contato da pessoa, entendeu? E-mail, WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Eles vão informar. E são vários aqui. Para que isso? Controle, para não se perder. Eles vão manter o controle da pessoa. Depois tem um relatório de reunião. Esse aqui é pessoal de cada lar de paz. Iniciou um lar de paz, vocês vão ter a ficha, ó, da família. E a quantidade de participantes no lar de paz e a lista de presença. Ah, você foi na primeira semana, tinha 3 pessoas. Aí anota aqui, primeira semana, o nome das 3 pessoas, contato delas e marcando aqui as 3 pessoas. Na segunda semana foi mais 3. Então dá 10. Aí você anota aqui os dias que essas pessoas participaram. Beleza? Depois disso, tem a ficha de relatório de decisão. Como é um ato evangelístico, ali vai ter as perguntas para os que têm tomado a decisão. Deixa eu ver aqui. Israel saiu de novo. A pessoa aceitou Jesus dentro do lar de paz. Faça a ficha na hora da pessoa. No outro lar de paz, outra pessoa aceitou Jesus, ou 3 aceitaram. Faça a ficha na hora da pessoa para controle. Depois disso, cada ministração. Ó, é simples, é simples. Você vai apresentar a lição do dia, a bênção da paz. É o primeiro. Aí tem uma pergunta de quebra-gelo. Depois dessa pergunta de quebra-gelo, tem uma leitura bíblica. E aí é só você seguir as perguntas. Ó. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Você vai ler a palavra e perguntar algumas coisas para a pessoa, para escutar ela. Ó, pergunta 4. Aí depois tem mais um conteúdo aqui, ó, que são perguntas também. Oração de conclusão. A oração que todos da casa deverão fazer junto. E tem sugestão de louvor, para vocês iniciarem o PG. Sugestão de louvor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar por aqui. Vou marcar a outra reunião para a semana que vem. Tenho mais coisa a passar para vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer durante essa semana, dá uma folheada na apostila, dá uma estudada na apostila e já começa a orar pelas pessoas e começa a contactar, estreitar vínculos para a gente iniciar. A partir da segunda reunião, a gente já pode iniciar. E outra coisa que vai ajudar muito vocês é um desafio que alguns vão tremer na base, mas vai ajudar. A Camila já está rindo ali. Sabia que ia alguma coisa. Além de eu fazer essa reunião com vocês vão ministrar entre nós. Para ser treinado. Então, vocês vão pegar o exemplo aí, ó, Camila. Semana que vem, o exemplo. Camila vai pegar a lição 1. Aí a Camila vai ministrar para a gente por aqui, pelo Zoom. Ou a gente... É interessante pelo Zoom por causa da nossa agenda, né? Então, a Camila vai pegar a lição 1 vai ministrar pelo Zoom para a gente. Se a gente for marcar presencial, seria melhor. A gente pode olhar na agenda de cada um e a gente marcar presencial, porque a Camila ela vai estar com o líder em treinamento do lado. Então, pode ser Camila de Jefité, pode ser Camila de junto, pode ser... Então, a gente vai intercalando entre nós, entendeu? Tô sentindo esse mistério forte pra Camila, hein? Não, parou. É carne purinha. Não é Então, Deus, não. cada semana, um de vocês será líder. Eliene, Emily, Camila, Jefité e Isael. Vocês 5. Romero, Bruna, Aparecida e mais os demais que estão fazendo lidere, vocês podem convidar ou entre vocês mesmos para ser o líder de treinamento. Então, toda semana, um vai ministrar, entre vocês 5 que já estão concluídos. Vocês 5 vão ministrar no nosso meio. Aí, vocês no Lidere, vocês aprenderam no Lidere, seja um cristão contagiante,
que os passos do discipulado é: eu faço, vocês observam. Lembra disso? Eu faço, vocês ajudam. Depois vocês fazem, eu ajudo. Depois vocês fazem, eu só observo. Então, eu já fiz, vocês já observaram. Eu já fiz, vocês já ajudaram. Eu já Já está tô na etapa. rindo, Então, já tô rindo antes de começar. nós vamos lá para a fase 3. Vocês vão fazer e eu vou estar ajudando. Então, eu vou dar dica, eu vou aconselhar, eu vou consertar algumas coisas, vou aconselhar vocês, entendeu? Então, vai ser entre nós, vai ser importante por causa disso. Nós vamos nos ajudar. Essa ministração vai ser pessoal nossa, nossa reunião aqui, onde nós vamos nos ajudar. Se vocês tiverem qualquer ideia, qualquer direção, qualquer necessidade, me informe a cada um de nós aqui que nós vamos nos ajudar. Amém? Quem está aí? É Deise. Tudo bem? Shalom, tudo bem com você? Ela não tá ouvindo você não, Rodrigo. A Emily tá de fone. Ela mandou um beijo para vocês. Shalom, Deus abençoe você também. Beijão. Agora que eu vi ela de fone ali. Eu só tinha visto só isso aqui dela, só aqui. Para mim, ela tem uma criança, depois que eu vi ela. Então é isso, basicamente é isso. Eu fui rápido aqui, corri. Eu estou gravando exatamente para vocês poderem acompanhar depois, mas eu fui rápido por causa do horário. Eu queria esmiuçar mais, mas é por isso que quando eu estava anotando tudo aqui, o Espírito Santo falou comigo: faça isso mais vezes, porque vai ser treinamento. Quando eu estava anotando, já terminando, assim, ele pediu para vocês ministrarem, porque vai ajudar. Então, nós vamos fazer isso entre nós. E aí eu vou dando dica, eu vou dando direções. Tem dica, um exemplo aqui, uma dica. Ser simpático e motivado. Você vai entrar na casa da pessoa, você não vai lá cabeça baixa, todo tímido. Jogue para fora a sua simpatia, seja motivado, porque às vezes vocês vão encarar isso. Tem casos que vocês vão entrar que às vezes a necessidade deles é a alegria. É exatamente a paz. Eles não têm paz, têm alegria. Então, você vai entrar para ministrar a paz, você tem que levar a paz, você tem que levar a alegria. E aí, se você se ser contagiado pelo ambiente que eles já estão vivendo, aí piora o caso. Então, você tem que chegar contagiando, você tem que chegar alegre, você tem que chegar motivado. Tem momentos que você já tem o lar de paz que eu entrei, que você pergunta alguma coisa para a pessoa não fala nada, aquele silêncio, não se abre. Aí você tem que estar motivado para você não deixar isso entrar na sua emoção. Senão você acaba achando que eles estão te rejeitando, mas é exatamente a falta de paz que eles estão vivendo. E se você entrar assim, desmotivado, você vai achar que eles estão te rejeitando porque eles não estão motivados. Então você tem que entrar animado. Outra dica é elogio. Uma outra dica é elogiar. Quando você chegar, a primeira coisa, faça isso. Quando você chegar na casa da pessoa, a primeira coisa, procura alguma coisa para elogiar na casa da pessoa. Você não vai mentir, claro que não. Então, por isso que você vai procurar. Não vai inventar coisa, não. Senão você acaba se dando mal. A não casa vai... toda bagunçada. Nossa, que casa limpa. Então, a pessoa vai achar que está sendo irônico. A pessoa vai achar que você está chamando ela de porca ironicamente. Então, por isso que você vai procurar. Outra coisa, não crie um padrão. Toda vez que eu chegar, eu vou falar da televisão que é grande, que é bonita. Não crie um padrão, senão você vai se dar de mal também. Enquanto você estiver criando um padrão, você estiver inventando e mentindo, já é. Você já não ministra paz, nem você vai ter paz depois. Você vai sofrer por isso. Agora, quando você entra na casa da pessoa, procura uma coisa para você elogiar. Se você não encontrar nada, você nossa, um lugar que é fresco, né? Arejado. Nossa, esse pai aqui é fofinho. Procura e você vai achar. Essa televisão aqui dá para fazer um cinema em casa. Por quê? A pessoa vai se sentir bem. A pessoa não chega também assim, não, procurando assim, não. Porque a pessoa vai achar que está observando a casa da pessoa. E as pessoas não gostam disso. Você chega na casa da pessoa, a primeira coisa você fica procurando. O que eu vou elogiar? Eu vou elogiar. A pessoa entrou na minha casa e saiu reparando tudo. Então, quando vai ser natural, você vai entrar, vai ser natural. Você vai procurar, você vai achar. Se tiver fresquinho, ventilador, nossa,
Eu vim nesse calor, só esse ventilador mesmo. Você me abençoou agora com esse ventilador. Seja natural, motivado, alegre e contente, porque é uma forma que você vai contagiar aquela pessoa e ela vai se sentir em paz com a sua presença. Lembrando, nós vamos levar a paz para aquela pessoa, para aquela família, para aquela casa. Então, ela tem que se sentir em paz. Então, nós devemos ser naturais. Não tente forçar nada, não tente imitar alguém, não tente ser quem você não é. Você somente vai ser natural. Naturalmente, você vai levar o que você já tem de Deus. Você tem Deus, você vai levar para eles naturalmente. Então é isso. Eu vou finalizar por aqui. Tinha mais isso aqui para falar com vocês. Mais semana que vem vai ter mais coisas. Eu vou alinhar aqui para ver se a gente começa logo aí escolher uma pessoa. A Camila já está se escolhendo ali, né? Não, foi isso não. Eu ia perguntar quando que vai ser a próxima reunião, porque provavelmente eu vou operar terça-feira. Mas aonde você vai ficar não vai ter internet, não? Será? Terça-feira que vem. E, não, mas por isso eu preciso saber, porque no dia que eu fazer a cirurgia, entendeu? Hã? Entendi. Entendeu? Porque se bater no dia que eu for operar, eu vou estar dormindo, por causa que vai ser anestesia geral. Para mim, os melhores horários são esses, durante a semana. Não, mas segunda-feira, terça, quarta, que dia? Para mim, só na terça que não é bom nesse horário, porque eu pego lá 11 horas, meia-noite também, na terça. Uhum. Mas segunda, quarta e quinta, entre segunda, quarta e quinta, sempre. Por mim, é melhor nesse horário, porque Israel trabalha até mais tarde, às vezes, igual hoje, ele foi até 9 e pouco. A Bruna também, ela tá para sair, mas ela ainda está lá, então ela está saindo tarde. O Romero, às vezes, ele tem que pegar cedo outro dia, e às vezes ele sai tarde. E o Jefité também, ele trabalha de escala. Então, eu creio que vai ter sempre que intercalar um dia da semana por causa da escala de Jefité. Mas, para mim, o melhor horário é esse horário. Porque segunda-feira que vem ele trabalha, né? Terça-feira ele está de folga, só que terça-feira provavelmente eu vou operar. Então, eu vou dormir no hospital, né, de terça para quarta. Quarta-feira ele trabalha. Quinta-feira tem culto, sexta-feira ele está de folga, mas tem a questão do negócio de sexta-feira, né, que eu acho que não pode fazer. Então, vamos ver até lá. Talvez a gente marque. Na quarta é o quê? Você falou aí? Não, tô falando quarta ele trabalha. Entendeu? Quarta que... Isso. Quarta ele trabalha. A quarta-feira, provavelmente, quinta-feira ele está de folga, mas tem o culto. Não, mas eu falei. Para Depois mim, do culto? se não der para você, Tá. tudo bem. Mas para Depois mim, do culto, tranquilo. porque tem Aí, outras coisas para fazer. isso. Aí pode ver também com as meninas, que quinta-feira, depois do culto, pode, né? Porque quarta-feira fica. Eu não sei se eu vou estar no hospital, mas enfim, está trabalhando, né? Na semana que vem, nós temos só terça ou quinta. Na semana que vem. Nesse horário aí de 9h30, pode ser. Pastor, acho que ficaria bom na quinta, depois do culto, porque aí a gente já ficaria direto só para uma coisa, né? Porque igual para mim, para Emily, já tem a semana toda, PG, sala de oração, aula de dança, quinta-feira culto, aí na quinta já juntava, eu acho que ficaria até melhor. No caso, fazer na igreja presencial? Aí vocês que sabem, que aí o horário que eu chego da igreja, dependendo do horário que acaba, eu gasto uns 15, 10 minutos para chegar em casa. Eu acho Eu acho melhor que seja na igreja, porque esperar o povo ir para casa, igual eu e Eliane lá, que mora quase no pezinho de Jesus. A gente ter que ir para casa, aí demoraria, não daria, tipo, 9h30. Eu pensei por causa disso, para vocês não subirem tarde. E tem o caso de Israel também, que é lá da Serra, né? E nem sempre vai poder estar aqui. Não, mas Então, aí é só transmitir ao vivo para ele, entendeu? Você coloca o seu telefone, a gente coloca, segura e vai transmitindo para ele. Só ele fica tipo no Zoom, quem não puder ir na igreja no dia. E quem puder ficar na igreja, fica. Então podemos deixar marcado para quinta, Sim, por mim, sim. depois do culto. Show. Então, eu vou encerrar por aqui, aí até lá
para fechar aqui. Até lá, estudem a apostila. Emily, pega aqui comigo, por favor. Hoje é segunda, terça-feira. Amanhã você vai ensaiar. Amanhã você vai ensaiar a dança na igreja. Vai, Emily. Amanhã tem a sala de oração, e depois o ensaio. Aí ela vai sair de lá umas 9 e pouquinho. Ele tá dormindo já aí, ó. Qualquer coisa, Rodrigo, você deixa na minha mãe. E ela passa lá e pega. Eles ligam o seu áudio. A minha internet tá travando, por isso que eu não tô vendo direito. Tô falando com ela, tá vendo assim, viajando. Tá viajando. Hein, amanhã eu vou deixar na minha sogra, então. Aí você pega, quando você for Olha a cara ensaiar, dela. e Se ela não travou. estiver entendendo, pastor, eu falo com ela depois. Amanhã, quando já sair, eu passo lá e pego com ela. Como é que travou? Olha a Ô, cara John. dela. Eu Voltei, tirei até o gente. Travou Eu pra tirei- minha cabeça. Então, Voltei. eu vou deixar ela na minha sogra. Aí você pega amanhã, quando você for ensaiar. Travou de novo. A Eliane vai te dar os códigos aí. Então, para fechar, leia a apostila, estuda a apostila durante a semana e comece já a orar sobre aquelas pessoas que já foram lançadas no grupo. Eu vou lançar de novo lá, porque Camila entrou agora. E semana que vem, depois da segunda lição, depois, já vai estar orando, já vai estar estudando a apostila e a gente já começa a agendar já o Lar de Paz. O Lar de Paz é 1 hora só. Você chegou na casa da pessoa, inicia com louvor. Eu vou ter que falar sobre isso logo agora. Você chega na casa da pessoa, você inicia com louvor. A própria apostila, já no final, ela já dá dica do louvor, da aula, do tema. Só que você tem que estar sensível também, que às vezes muda. Igual hoje, eu vou ministrar sobre a abertura do Lar de Paz. E o louvor era um louvor mais antigo, de Niva Soares. Aí eu fui e toquei aquele louvor. No meio do caminho, o Espírito Santo mandou tocar aquele de ontem. Minhas lamparinas estão acesas, esperando você entrar e tal. Abertura do Lar de Paz, bateu com o tema. Então, você já vai iniciar com louvor. Já estou falando da liturgia do Lar de Paz. Você vai iniciar com louvor, depois você faz uma oração, ministrando a paz sobre aquele lugar, sempre. Terminou o louvor, você já faz uma oração de abertura, ministrando a paz sobre aquele lugar, chamando o mover, deixa Deus te usar na oração. Terceiro ponto, quebra-gelo. Já tem uma pergunta em cada lição já tem uma pergunta de quebra-gelo. Você vai perguntar para a pessoa: quem tem tirado sua paz? Se tivesse uma pessoa famosa aí que você conhece, qual delas você gostaria de convidar para jantar na sua casa? São um dos tipos de perguntas. Você vai fazer e vai ouvir cada um, para eles se abrirem, se soltar e ficar menos preso. Depois do quebra-gelo, você vai abrir a palavra na leitura. Você também pode identificar. Se as pessoas já estiverem com a Bíblia na mão, você pode até testar. Abre aqui no versículo tal, você abre no versículo tal, porque você já sabe quais serão os versículos. Você pede a pessoa para abrir. É uma da forma também dela aprender a se desenvolver, a abrir a Bíblia, se familiarizar com a Bíblia. Então, você vai pedir ela para abrir e, se tiver que brincar na hora, brinca, porque às vezes tem uns que falam que é cego, não enxerga, letras maiores, enfim. Seja contagiante, você vai agir naturalmente. Não seja tão religioso, não. E aí você vai fazer as perguntas. Vai ter o tema, você vai fazer as perguntas para cada um. Não precisa ser todos, para não demorar, dependendo da quantidade de pessoas. Depois que eles falarem, você vem aconselhando em cima. Então, fica atento aos direcionamentos do Espírito, porque às vezes as pessoas vão falar de uma situação que vai se tornar uma necessidade do conselho, de uma oração, de uma direção. E aí você escuta cada situação, depois você vem compartilhando, dando testemunho, deixando o desenvolvimento do Lar de Paz. No final, tem uma oração, tem a conclusão, no final tem a conclusão, no final tem uma oração que é para todos eles fazerem. Você pode dar a apostila na mão deles para eles lerem juntos. Se for muitas pessoas, você ora e eles repetem. Amém? E aí, você pode finalizar com uma oração também.
ou você já começa a desenvolver o dom de palavra de conhecimento, de revelação, de profecia, faz um ato profético, alguma coisa. Por isso que é um lugar para desenvolver o ministério pessoal. Então é isso. Eu tive que falar isso agora porque vocês já vão ler com esse entendimento, estudando já, buscando direção, buscando as famílias, as pessoas. Semana que vem nós vamos alinhar na próxima reunião isso, e para que possamos já iniciar já na casa das pessoas. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos aqui presentes, a Camila, a Eliane, a Emily, Senhor Deus, o Jefité, Senhor. Abençoa também o Israel, que por motivo de internet teve que sair. E também aqueles, ó Deus, que estão no grupo, Pai, estarão assistindo esse vídeo depois, ó Pai, na gravação. Em nome de Jesus, eu lhe peço desde já, guarde, Senhor Deus, a vida dos teus filhos, ó Pai. Tudo que leva o nome deles, tudo que tem um DNA, tudo que tem parte com eles, seja guardado, Senhor Deus, porque eu creio que eles são chamados agora, estão sendo escolhidos, ó Deus, para uma missão. E essa missão, Pai, é cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles, que é cumprir o teu propósito, que é manifestar a paz, o teu reino, o ministério da reconciliação nos lares, Senhor Deus. Desperte aqui, Senhor, futuros ministros, evangelistas, desperte aqui, Senhor Deus, a salvação de almas. Que o teu Espírito Santo seja à vontade para operar, para instruir, para aconselhar, para suprir as necessidades, para ativar. Que o teu Espírito Santo fique à vontade. Durante essa semana, nós pedimos, dai-nos as famílias do Senhor, porque o Senhor Jesus, eu lembro, Pai, na tua palavra, ele orou falando que o Senhor deu a eles, aqueles que eles não deixou se perder. Portanto, dai-nos a nós, ó Pai, a cada um de nós, como servos do Senhor, dai-nos os teus, as tuas ovelhas, as tuas famílias, os teus filhos, ó Pai, para que possamos cuidar, para que possamos evangelizar, para que possamos discipular, consolidar, Pai, instruir, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Dai-nos uma noite abençoada, dai-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada, e, Senhor Deus, permita-nos estar sensíveis aos teus direcionamentos, para que possamos, ó Deus, saber lidar com a tua vontade. Senhor Deus, não nos deixe de fora, nos leve além, Pai, para o nosso ministério pessoal, para o crescimento da tua igreja, Pai, o crescimento do teu reino. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu abençoa os teus filhos, ativa os teus filhos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, pedindo ao Senhor e já agradecendo por tudo, Santo Deus. Amém, amém, amém. 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 Eu vou finalizar aqui, vou editar e depois eu jogo no grupo lá com o pessoal, mas a direção é essa. Estude a apostila, ore pelas famílias e semana que vem a gente já vai começar a agendar. Ok. Shalom. Tchau, Shalom, obrigado. Pai. Tchau, obrigado.